Ô povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, muito bom dia. Hoje é sexta-feira aí, como de costume, lá vamos nós por aqui abaixo, nossa caminhada, né? Rotineira, vez ou outra a gente tá por aqui, por essas ruas aqui, Verdade Candeias, a gente tá caminhando por aqui, em busca dos nossos afazeres, é uma coisa ou outra. E eu particularmente, irmãos, eu utilizo veículo motorizado às vezes porque por questão de necessidade mesmo, né? Porque tem coisa que é muito distante mesmo e realmente não tem condições devido à questão do horário, isso, aquilo, outro. Mas eu gosto de caminhar. A gente caminha, a gente vê pessoas, a gente tem contato, mais tempo. Então a gente tem realmente tempo, né? Porque hoje em dia, século 21, ninguém tem tempo. É o que mais a gente tem escassez de tempo. E nisso a gente já entende, né? O valor que tem o que? Diácono Gênesis, o nosso tempo, né? E é uma coisa que antigamente a gente fazia muita questão não, mas hoje em dia a gente sente as horas correndo, os dias correndo, os anos correndo, né? E a gente já consegue chegar a esse conceito acerca do valor que tem o nosso tempo, né, irmãos? E aí, desde já eu quero indagar você que vai estar assistindo esse áudio aí. Hoje a gente providenciou até um guarda-chuva aqui, como guarda-sol, aqueles do grande. Por quê? Porque ninguém aguenta, irmão. Esse sol, o sol tá pelando mesmo. Eu louvo a Deus, né? Realmente é algo que aqui no Nordeste a gente tem bastante. É um sol para cada um sol para cada cabeça. Mas aí eu vinha pensando, né? A gente reclama às vezes, mas eu me lembro quando eu tava lá em João Pessoa, sol da cebola, e eu numa boa, de óculos escuros, na beira-mar lá em João Pessoa, turistando. E por que que aqui? Aí às vezes eu tô por aqui, daí eu aprendi e tomei isso pra mim, né? A gente tem que educar o nosso cérebro, irmão, pra gente poder passar as circunstâncias da vida como Jesus passou naquele momento ali sobre as águas, de encontro a Pedro, né? Ele disse que o mar revolto ali, Jesus andando sobre o mar, andando sobre as águas. Então a gente tem que educar o nosso cérebro, a gente tem que se submeter a esse processo de metanoia, para que a gente possa passar, né, as circunstâncias dessa vida, porque não tem isso não, meu irmão. Aí, você pode ter dinheiro que for, você pode não ter, mas ao ser humano foi resguardada a condição de sofredor. Todo ser humano sofre, né? É de um lado ou de outro. O ser humano ele está fadado à morte, né? No final desta vida. Todo ser humano, não tem esse que não esteja condicionado a esse estado de imortalidade. Então é uma realidade nossa, né? É o sofrimento, são as aflições dessa vida. E isso devido ao quê? Ao nosso pecado, né? A condição de pecador que todos nós a gente partilhamos, né? A partir da infortuna escolha, né? Dos nossos antepassados aí no Éden. Mas enfim, é isso. E aí eu fiquei pensando, rapaz, um sol desse, quando eu sinto às vezes o sol queimando, aí eu digo, não, eu vou condicionar o meu cérebro a imaginar que eu tô aqui de passeio. E a realidade, querendo ou não, é a realidade, né? E um lugar maravilhoso desse, Recife. Mas eu lembro a primeira vez que eu cheguei aqui, né? Porque depois de um tempo a gente cansa e tudo vira rotina, né? Tem gente que quer tanto conhecer a neve. O povo fala tanto de conhecer a neve, mas quem vive lá já há um tempo corre de lá e quer ir para os trópicos. Endoida quando vê um clima desse aqui feito a gente tem em Recife, no Nordeste, né? Então é a realidade. A gente sempre está condicionando a nossa mente, a nossa mentalidade para a gente viver de forma plena, né, irmão? A vida é uma maravilha.
A vida é bela e o Brasil é um país tão abençoado, né? Então, glória a Deus por tudo. E vindo aqui abaixo, meditando, né, as horas que passo pensando em Jesus, pensando em algumas coisas aqui concernente ao reino. Tem até um hino que diz assim: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas disfarço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. E aí, irmãos, meditando aqui no contexto que fala referente a alguns homens de Deus da antiguidade que, através de uma atitude hospitaleira, eles recepcionaram em suas casas, em seus lares, anjos de Deus, né? Anjos de Deus, na forma humana, eles recepcionaram em seus lares anjos de Deus. Veja que bênção, meu irmão, veja que bênção. Agora, eu estava meditando, sabe, irmãos? Como foi possível alguém recepcionar dentro da sua casa um anjo de Deus? Através da hospitalidade. E a hospitalidade, irmãos, ela é possível ser, ela é possível ser praticada apenas através de um coração extremamente humilde. Quem não é humilde não consegue ser hospitaleiro, irmãos. A hospitalidade é uma atitude de uma pessoa que possui extrema compaixão para com a necessidade, a dor, né? O sofrimento alheio. Mas eu não entendo essa linha de raciocínio sua, diácono Jesus, porque anjo sofre. Anjo possui necessidade, diácono Gênesis. Anjo sofre dores e aflições. Como é que eu vou me conectar a um anjo de Deus, a um ser celestial do bem, verdadeiramente um ser de luz, proveniente da parte de Deus, através da hospitalidade, da compaixão, né? Infelizmente, irmãos, isso é algo que a gente não consegue ensinar, passar para as pessoas, porque é uma condição íntima, é uma condição de mentalidade, de forma de pensar que cada pessoa tem. E tem pessoas que são aprisionadas a uma condição de mentalidade que não conseguem enxergar a grandeza de Deus em meio às coisas simples, não é, irmãos? Então, estão cegas, aprisionadas aos conceitos deste século presente e não conseguem enxergar as grandezas de Deus. Infelizmente, muitas vezes batem a porta, né, na cara de seres divinos. Por quê? Porque não conseguiram enxergar a grandeza que há na simplicidade, né, irmãos? Na simplicidade. Porque, irmãos, o reino de Deus não é desse mundo. O reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é aqui, não é desse mundo. Então, é uma situação complicada, é até difícil a gente falar acerca disso, mas eu quero deixar aqui simplesmente um conselho para você que vai estar assistindo esse vídeo. Pratique a hospitalidade, seja hospitaleiro, né? Claro que sempre com sabedoria, porque a gente vive dias maus, né? Às vezes você vai ter compaixão de uma pessoa que na realidade é transfigurado de anjo de luz, verdadeiramente, intimamente, não passa de um diabo, né? É o próprio Satanás transfigurado em anjo de luz e com o intuito de fazer aquilo que ele na realidade, na sua natureza, ele tende simplesmente a executar
né? Que é matar, roubar e destruir. Satanás ele não faz nada além disso, né? Matar, roubar e destruir, não é? Então, isso fala do íntimo de cada um. A gente tem que ter cuidado porque o coração das pessoas só que conhece é Deus. A gente precisa buscar em Deus essa sabedoria para que a gente possa discernir quando a gente deve fazer o bem e quando a gente deve ter cautela, ter cuidado para a gente não se prejudicar. Independentemente, a Bíblia vai dizer, né, a nossa regra de fé, a Bíblia vai dizer que a gente não deve cansar de fazer o bem. A Bíblia diz, não canseis de fazer o bem, sempre faça o bem, procure fazer o bem. Independentemente, à medida do possível, né, que esteja em suas mãos de poder fazer. A gente vê tanto ímpio aí, irmão, ímpio mesmo, gente do mundo, prostitutas, né, pessoas prostituídas, fazendo bem aos pobres, aos necessitados, ajudando as pessoas, por mais que seja pela obtenção da glória humana dos homens, mas estão fazendo o dia de muitas pessoas, transformando o dia para melhor, né? E a gente que está baseado aí no amor de Deus, irmãos, a gente que serve a um Deus que Ele propriamente é amor, né? Como é que a gente consegue ver alguém necessitado, a gente tem condições de ajudar e a gente não faz, né, meu irmão? Misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Qual é o testemunho de vida que eu estou dando como crente, né? Eu acho que isso é o que mais está faltando hoje em dia na sociedade, no meio da igreja, justamente é isso. A hospitalidade, né, irmãos? O cumprimento da palavra de Deus, a gente não pode falar nada além disso, né? Por quê? Porque pela multiplicação das ofensas, o amor de muitos vai esfriar. Então, por muitos se decepcionarem, eles trancam a porta dos corações e aí, na realidade, quem perde é você mesmo, né? Que deixou o amor esfriar, que cansou de fazer o bem. Quem perde é você. Não é essa pessoa que de repente ficou sem a esmola que lhe pediu, não. Quem está perdendo é você, né? Então a gente precisa ter essa noção, irmãos. A gente tem que ter essa ótica bem nítida e clara no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Conseguir enxergar a grandeza, né, de Deus, as maravilhas eternas em meio às coisas simples dessa vida, deste mundo, essa trajetória terrena que a gente está cumprindo aqui ainda neste tempo, né, irmãos? Então, ao serem hospitaleiros, eles recepcionaram anjos em suas casas. Olha que coisa linda. Eu tenho uma história própria para contar sobre isso, viu? 3 dias depois da minha conversão, eu recebi a visita de dois varões na minha casa, né, vestidos como andarilhos, como aquelas vestes mesmo. Não tem aqueles filmes que... Olha que chuva gostosa, eita glória, chuva de bênção, irmão. Aquele filme que tem os abençoados lá, tudo vestido com aqueles trajes daquela época mesmo ali, daquela região, da Judéia, de Israel. Pronto, os caras chegaram na minha porta, 2. Um mais novo, mais magrinho, mais alto, e outro que eu tenho certeza que eu sei quem ele era, e ele foi na minha casa, me visitou 3 dias depois da minha conversão. E depois publicaram uma foto dele como que possivelmente fosse a foto do próprio Senhor Jesus, né? E eu fiquei estarrecido quando eu vi a publicação dessa foto, porque foi justamente o cara que foi na minha casa. Eita Jesus, glória! E eu recepcionei isso. Só quem entrou na minha casa foi o mais novo, o mais magrinho, o mais alto. Ele sentou-se assim na minha sala, ele olhou para minha casa assim, né? Eu estava no mundo, vivendo uma situação espiritual deplorável, e eu vi isso nos olhos deles. Ele via alguma coisa que eu não estava enxergando, né? O outro, ele não entrou, né? Ele só falou comigo do portão e ele me pediu, né, se eu tinha alguma coisa para comer. Eu lembro que eu tinha uma vitamina de banana que estava na geladeira feita. É só o que tinha. Eu peguei o copo, enchi, dei a ele, disse: não, pode levar, leve o copo, leve, é seu.
Eu tinha acabado de me converter, eu tinha sido batizado com o Espírito Santo na rua, passei por um processo de libertação. Meu Deus, eu tava vivendo o céu na terra. Ô glória! E o outro entrou em casa lá, sentou. A gente botou um cuscuzinho com charque pra ele comer. Enquanto ele comia, ele ficava observando assim, olhando. E a gente percebe, irmãos, quando é algo celestial, porque são pessoas aparentemente vestidas como maltrapilhos, mas a gente percebe, sabe, aquela energia, aquela áurea de nobreza, de algo, sabe, uma sabedoria que a gente não consegue contemplar. Então, eu tenho as minhas próprias experiências para contar, por ser hospitaleiro. Em outras ocasiões, recepcionei também na minha casa, irmãos, novos convertidos que eu pude ter a oportunidade de libertar, né, através do poder que há no nome de Jesus. Levei para minha casa, comeu comigo, dei roupa, foi-se embora, nunca mais eu vi na rua, né, irmãos? Então, Deus cuida em todo o tempo, né? A gente precisa se libertar também do medo, às vezes tem medo de tudo, né? E onde é que está a nossa fé? Você acha que Deus vai deixar você ao léu? Tem que ter sabedoria sim também, mas em momento algum Deus ele vai permitir que você seja exposto aí a nenhum perigo, né? Não vai ser nesse momento que Deus vai permitir que alguma coisa aconteça com você, não. Se a sua vida toda Deus já tem te livrado, não é no momento que você está fazendo uma bondade ali que Deus vai permitir que isso aconteça, não. Bom, irmãos, estamos chegando aqui no nosso destino. Eu vou encerrar esse vídeo, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pratique a hospitalidade, procure em Deus, né, resposta, para que Deus te dê sabedoria e você possa verdadeiramente vivenciar as coisas maravilhosas que Deus tem para nossas vidas ainda nesse tempo, amém? Deus te abençoe.